que vão buscar José, barbeiam ele e colocam a túnica nova. A Bíblia vai nos dizer que quando chama José, ele olha assim e diz assim, ó: você revela a sua? Ele disse: não, se Deus quiser revelar, amém. E a Bíblia diz que ele chega e ele vai orar a Deus, e Deus revela, dizendo: 7 vacas gordas e 7 espigas boas são 7 anos de fartura no Egito. E as 7 vacas magras e 7 espigas magras são 7 anos de morte no Egito. Olha como que é a humildade dele, missionário Joel. Olha a humildade dele, pastor Eduardo. Ele olhou e disse assim, ó: se eu fosse você, levantaria para tomar conta de tudo. Isso é humildade. Por quê? Vou provar para você. Se fosse nos dias atuais, ele dizia: se eu fosse você, levantava eu. Aleluia. Por quê? Foi eu que revelei. Aleluia, deu poder. Acabou, glória. Aleluia. Se eu fosse você, levantava eu. Sem mim, o fogo não desce. Eita Deus. Sem mim, o louvor não anda. Sem mim, Deus. Ele olhou e disse assim: se eu fosse você, levantava Quando ele falou: se eu fosse você, levantava automaticamente Deus levantou do trono e disse: está sendo humilde. E a Bíblia diz o quê? Que os humilhados serão exaltados. Tiago 4 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando ele começa a observar, a Bíblia equivale ao nome de Jesus. A Bíblia diz que eles começam a conversar dizendo assim: o que nós vamos levantar? E um falando: levanta fulano de tal. Levanta fulano de tal. Daqui a pouco o Espírito Santo assopra bem no ouvido dele dizendo: lembra de José. Lembra de José. Aleluia, Deus. Lembra de José. A Bíblia diz que ele chega e diz assim: não há na terra homem com a sabedoria qual Deus te beneficiou. E a Bíblia diz que ele coloca um anel no seu dedo, e o anel ele estava transferindo toda a autoridade real. Está muito desligado hoje. Ele transferiu toda a autoridade real para José. Ele colocou o colar que só quem usava era egípcio, era um colar de honra. E ele colocou uma túnica nova nele. E aí ele disse assim: ainda mais, chama o segundo carro. Quando chama o carro, ele pega o carro. Licença, amor. Ele pega o carro, coloca José, pega 2 tripulantes, pega um condutor e começam a cavalgar pelo Egito. E toda vez que José passava por um lugar, olha o que acontecia. Toda vez que José passava e o povo de Egito, quem torcer para ver a tua morte vai ter que ver Deus te honrar. Quem torcer para ver a tua queda vai ter que ver você exaltado. Vai ter que ver você. Ei, se prepara, porque as pessoas muitas vezes olham para mim, para você dizer: não vai passar deste ano, o ministério dela já era, o ministério dele já era. Mas Deus está dizendo: vão ter que ajoelhar diante de você, vão ter que te honrar. Glória a Deus, aleluia. O que Deus disse? Através do sonho: o sol, a lua e as 11 estrelas. Estava dizendo assim, Faraó, o Egito, e depois viria os seus Irmãos. aleluia, iria se prostrar. Glória a Deus. Tem 7 anos de miséria. A Bíblia diz que Jacó fica sabendo, pega os seus filhos e leva. Quando leva,
A Bíblia vai nos ensinar que ele prende Judá. E a Bíblia diz que quando prende Judá, ele diz assim, ó: só liberto Judá quando trazer o irmão mais novo, ou o filho mais novo de vosso pai. E a Bíblia diz que veio o seu pai e fala: não, já me tiraram José e agora querem me tirar Benjamim. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele não resiste, ele leva Benjamim. E a Bíblia diz que ele monta um banquete. Quando ele monta um banquete, ele dá o bom e o melhor. E a Bíblia diz que ele manda o seu serviçal pegar o seu dinheiro e colocar cada moeda ou cada saco de moeda sobre os carros que estavam dos irmãos de José, das tribos de Israel. E a Bíblia diz que chega um momento que ele manda o seu mensageiro dizendo: quando dá um tiro de um arco, vai até o deserto, chega na bolsa ou na sacola do menor, que lá estará a minha taça, e você vai dizer que ele pecou contra Deus e ele agora vai trazer ele de volta para a prisão. A Bíblia diz que quando traz ele de volta para a prisão, eles começam a se amedrontar, eles começam a dizer: e agora o que será de meu pai? Meu pai vai descer a sepultura. A Bíblia diz que agora ele manda eles voltarem. Quando eles voltam, faz um banquete. E a Bíblia diz que chega o momento que José, ele começa a tirar toda a maquiagem, dizendo assim, em outras palavras: olha, vocês me jogaram dentro do poço, mas eu estou vivo. Vocês me venderam para os midianitas, mas eu estou vivo. Eu fui um preço, mas eu estou vivo. Aleluia! Diga para o teu irmão assim: estão querendo ver tua morte. Diga para ele assim: ainda estou vivo. Ainda estou vivo. Ainda estou vivo. Diga para ele assim: morto não tem promessa. Morto não tem providência. Morto não tem ministério. Diga para ele assim: eu estou vivo. Eu tenho promessa ainda. Eu tenho providência. Aleluia! O faraó descobre e ele manda buscar Jacó. A Bíblia diz que sobe 73 pessoas. Só que Jacó não fica no Egito, ele fica em Gozém. Por quê? Porque os pastores não se davam com o povo do Egito, e o Egito não gostava de pastor. E a Bíblia diz que ele acampa na parte de baixo do Egito. E a Bíblia diz que quando ele acampa lá, chega um momento que José, ele muda o seu nome para Zafenate Paneia, casa com Azenate, filha do sacerdote Potifera. E a Bíblia diz que ele tem 2 filhos. O primeiro é chamado de Manassés. Deus me fez esquecer do trabalho da casa de meu pai. Mas o segundo é uma profecia para ele, para mim, para você. Ele diz: e o segundo se chamará Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quando ele chega, ele começa a acampar lá, ele dá um abraço em José, porque ele amava José. Mas a Bíblia diz que certa feita Jacó adoece, e ele chama agora Manassés e Efraim. E a Bíblia diz que, Vaz, vem aqui, o marido da Joelma, vem aqui, Vaz, vem aqui. Não estou menosprezando, é só para você entender. Manassés era maior. Ajoelha aqui, Vaz. Aleluia. Ajoelha aqui, Vaz. E Efraim era menor. Não, cadê? Eu vou pegar outro. Vem aqui. Vem aqui. Efraim era menor. E ele agora está cego. E quando ele está cego, ajoelha aí, Efraim. Quando ele está cego, ele vai abençoar. Ele chega, ele faz assim, ó. José olha e diz: pai, está errado. O mais velho está do lado direito e o mais novo está do lado esquerdo. Ele disse: não, filho, está certo. Por quê? Porque o maior servirá ao menor. Diga para o irmão: quer ser grande ainda? Ele se prepara para me servir, que eu vou ser menor. Glória a Deus, aleluia, Deus. Eu sou menor.
Ele esqueceu que ele era também menor. Jacó lembrou que o seu avô Abraão também era menor. Jacó lembrou também que o seu pai Isaac era o menor. Ele também lembrou que ele era o menor. Aleluia. Ele abençoou. O maior servirá o menor. E a Bíblia diz que chega um momento que José vem a falecer. Só que havia uma promessa: quando o povo de Israel ele chegasse, saísse do Egito, levaria os ossos de José. José está lá, mumificado. Ele vira uma múmia. Por que ele vira uma múmia? Porque o judeu, ele pegava e deixava o corpo do ser humano de uma forma normal, como as dos dias de hoje. Só que você não poderia ver o rosto do defunto, porque se você estivesse vendo ele, você ia ver o semblante de tristeza. E a lembrança que teria que ficar para o povo judeu, para a família judaica, seria uma lembrança de alegria. Mas o egípcio era o que? Eles colocavam, mumificavam eles e colocavam para depois venerar ou adorar ele. E a Bíblia diz que chega um momento que o faraó que exaltou José, ele veio a falecer e levanta outro. E a Bíblia diz que vem um dos magos e diz assim: eu tive um sonho, eis que levantava um filho de uma escrava hebraica, e este sim seria o libertador de Israel. Olha que o faraó, ele exaltou José, sim ou não? E seu pai, sim? Sim. Quando ele morreu, levantou um egípcio verdadeiro. Por quê? Porque o que honrou José não era egípcio verdadeiro, era chamado de Ixo. Era um povo que tomava conta das regiões. Então, quando ele veio a falecer, um faraó do sangue egípcio, ele veio a se levantar. Então ele começa a ver o povo crescer. E qual que é a tendência do diabo? Não ver ninguém crescer. E ele olhou e disse assim: tem um povo que está crescendo, tem um povo aí que está multiplicando.